Olá pessoal, boa noite, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram. Daqui a pouquinho, como sempre, meu parceiro Alex e eu vamos estar aqui dividindo a tela, conversando com vocês sobre mais um tema a respeito do Código do Corpo e agora também do Código das Relações. Deixa o pessoal ir entrando. Dando sequência a uma sequência de lives que a gente está fazendo ao longo dessa semana, né? Anteontem a gente falou sobre o medo que algumas pessoas têm de resolver os seus problemas, né? Alguns vícios emocionais, alguns padrões de repetições aí que existem nos relacionamentos. Ontem nós falamos sobre a rejeição, né? Como que a rejeição é tão forte em muitas pessoas, né? Como tanta gente sofre por conta de rejeições desde a infância, desde momentos do passado que ainda não ficaram bem resolvidos, mas que de algum modo isso pode também afetar a vida adulta da pessoa, né? E hoje a gente vai falar sobre o poder que o ambiente tem sobre a sua vida. Então, não sei se você sabe disso, mas o ambiente, os ambientes que você frequenta, os lugares nos quais você está inserido, e não só os lugares, tá? Mas as pessoas ao teu redor, né? O que está sendo comunicado, tudo isso tem um poder muito grande sobre a tua vida, sobre o teu corpo, sobre a tua saúde, sobretudo, tá? Então, por isso hoje a gente vai dar sequência com esse tema da influência que o ambiente tem sobre a nossa vida. Você que está aí, por gentileza, avisa como é que você está vendo e ouvindo, se está tudo certo com o áudio e o vídeo. Beleza? Eu já vou chamar o Alex aqui para dividir a tela comigo. Tá? Acho que ele entrou e saiu aí. Daqui a pouquinho a gente está dividindo a tela aqui, beleza? Você que estiver aí entrando, por favor, vai compartilhando, vai mandando coraçãozinho, vai mandando direct dessa live, tá? Vai mandando o direct pro pessoal para entrar mais gente aqui. Você sabe que o conteúdo que a gente compartilha aqui sempre é algo que busca fazer sentido para você, para sua vida, busca te ajudar a melhorar de alguma forma, tá bom? Então não fica com isso só para você, tá? Ajuda essa live a chegar para mais gente. Eu não sei o que está acontecendo com o meu Instagram nos últimos dias, mas as lives não tem, pelo menos do começo, não tem chegado para muita gente. Às vezes o aviso de que eu estou ao vivo chega para a pessoa só no final ou do meio para frente. Então por isso que a participação, a interação de vocês nesse começo é tão importante, tá? É tão importante, porque quanto mais você interage, mais o Instagram vai mostrando para mais pessoas, beleza? Deixa eu ver se o Alex está aqui. Eu já vou chamar ele. Sueli, Fábio Dias, Adriana, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos à nossa live de hoje, tá? E se você quiser já aproveitar e comentar aqui, tá? Para a gente também poder interagir, escutar um pouquinho vocês, conta para nós aqui se vocês assistiram as duas lives anteriores dessa semana, tá? Se assistiu as lives, comenta aí. Fala, Nobre. Belezinha, meu querido? E aí? Tudo bem? Para variar, estou fazendo uma live espírita aqui de novo. Não tá falando? Não te vejo em nada. Aqui está uma tela preta. Deixa eu até diminuir aqui o microfone aqui do computador, porque eu consigo olhar para você do computador e participar de forma mais ativa. Muito boa noite para vocês que já estão aqui com a gente e para que vão assistir também juntos. Olha a Cris chegando, direto de Curitiba. E mais uma terceira live seguida essa semana, hein? Terceiro momento
né, de consciência pura sobre o seu corpo, sobre suas relações, para ajudar você a sair desse limbo que está acontecendo sobre a doença que não larga de você, ou sobre as relações que estão aí mais do que difíceis. Sejam muito bem-vindos e vamos para uma noite muito bacana, falando, como o Yuri falou, agora há pouco, sobre o poder do ambiente sobre a gente. Pô, tem umas histórias muito bacanas para a gente trazer aqui para vocês entenderem o como, se você conseguir selecionar esse ambiente para favorecer o seu corpo e também as suas relações, como você literalmente voa, como você deslancha em relação a várias partes na sua vida. Então, seja muito bem-vindo. Yuri, eu vou ter que ficar olhando às vezes para cá, porque não estou conseguindo ver você diretamente pelo celular, beleza? Beleza. Você perguntou ali se era pelo YouTube. Então, a ideia era transmitir aqui e no YouTube. O problema é que ia ficar dois áudios. Então, eu não sei como é que isso ia se comportar, porque a gente ia ter que entrar os dois pelo Zoom. Então, ou a gente faz pelo YouTube, cada um separado no seu Instagram, para ir chamando para o YouTube, ou não sei, a gente vai ter que essa semana testar aí para ver se dá esse jeito aí, sabe? Ah, sim, não. A ideia era deixar separado mesmo. Eu achei que você tinha falado isso, mas a gente fez tanta coisa hoje que. Eu não, cheguei aqui, não consegui nem. Não deu tempo, mas consegui fazer janta, pelo menos. Não, show de bola. O pessoal lá, um grande abraço ao pessoal do grupo Código do Corpo VIP. Vamos mandar lá avisando que a gente já está ao vivo aqui. Já estou mandando o link lá, inclusive. Isso, ao vivo aqui, para mais uma vez privilegiar esse pessoal que já tem feito esse movimento de entrar no grupo com a gente e, ao mesmo tempo, participar ali das perguntas, das questões. Eu dou um grande abraço aqui para o doutor Irata, Luciano Irata. Um grande abraço, meu querido. Ô Yuri, pensa num homem que também conhece essa linha que a gente trabalha, mas ainda associado à parte da medicina chinesa, né, dos conhecimentos orientais, de um ser humano assim, de um coração fantástico. Um grande abraço para você, viu? Saudade aí de bater um papo com você e a gente trocar umas ideias aí sobre tudo que a gente tem feito para se curar e para também ajudar os outros a encontrar o seu próprio equilíbrio, viu, meu irmão? Que maravilha, que maravilha. O pessoal que está aí, já vamos aproveitar para dando as boas-vindas novamente aí, mas reforçando esse aviso para vocês, tá? A gente vai começar, pessoal, a transmitir as lives. Não sei se vocês estiveram, a gente fez na semana passada uma live que a princípio foi uma live exclusiva para o pessoal de dentro do nosso grupo do Código do Corpo. Se você não está por algum motivo, que eu não sei qual, você não está no nosso grupo VIP do Código do Corpo, comenta na live agora a palavra grupo, que vai chegar no seu direct o link de acesso para você participar desse grupo exclusivo, tá? Onde você pode interagir com a gente, fazer perguntas e tudo mais. Mas a gente fez uma live, a princípio exclusiva para o pessoal do grupo, mas está lá no nosso canal do YouTube, tá? Foi eu e o Alex pelo Zoom transmitindo para o YouTube. Então, a live no YouTube fica um formato mais bacana, fica uma resolução melhor, uma qualidade melhor. Além de que, quando você entra no nosso perfil, se você quiser buscar as lives, você não vai ter como procurar. Eu sei que o Alex e o Yuri falaram um dia sobre rejeição. Se você pesquisar, não vai aparecer. Não tem um mecanismo de busca, assim como tem no YouTube. Então, é muito mais fácil de você se localizar, de você encontrar o nosso conteúdo. E depois que você abriu lá, né, fica uma mais bonita, um áudio melhor, você pode voltar, você pode acelerar. Então a gente vai começar a movimentar mais no YouTube, sempre chamando vocês do Instagram, tá? Mas já aproveitando para avisá-los, tá? Quem não está no nosso canal do YouTube por algum motivo, procura lá. Talvez se você pesquisar faz mais sentido, como não é um canal que está muito movimentado, talvez não apareça para você logo de cara. Mas manda um direct pra gente, tá? Manda uma mensaginha pra gente, fala, Yuri, me manda o link do canal. A gente manda para você diretamente aí o link para você acessar, se inscrever no nosso canal e não perder as nossas lives, tá? Porque a gente não vai mais deixar salvo aqui no perfil do Instagram. Não sei se você percebeu, as lives dessa semana nenhuma ficou salva
no Instagram. A gente subiu para o YouTube, inclusive hoje. Tá lá no canal do YouTube essas lives dessa semana. E vai ser assim daqui para frente. A gente não vai mais deixar as lives do Instagram salvas, tá bom? A gente vai fazer pelo Insta para chamar vocês, para não deixar ninguém de lado, mas sempre lembrando de vocês acessarem o YouTube, porque é lá que vai ficar tudo salvo e organizado, tá bom? Show de bola. Vamos começar aqui, antes de falar propriamente do tema que a gente vai conversar, né, que é sobre o poder do ambiente, sobre as nossas vidas, né, sobre o nosso corpo, sobre as nossas relações. Eu vou abrir aqui, Yuri, com uma situação assim. Ó. Tem muita gente que entra em contato com a gente perguntando assim, por que será que eu não consigo me curar de algo? Ou meu corpo se equilibrar da minha enxaqueca, de um problema no aparelho reprodutor feminino, por exemplo, como cólicas menstruais significativas, como alergia que vira e mexe e sempre volta, pensando numa questão do corpo. Por que que eu não consigo? Qual é a dificuldade que devo ter em mim relacionado, por exemplo, a dificuldade de relacionamento? Então, nossa, eu só arranjo homem ruim, que trai, que não trata bem as mulheres, ou eu já estou com problema de relacionamento com os meus pais há muito tempo e não consigo ajustar. O que será que aconteceu de trauma? O que será que aconteceu? Né? Por que será que eu não consigo modificar isso? Essas pessoas, a gente tem que tomar um cuidado para a seguinte situação. Quando você vem muito perguntando o porquê das coisas e para nisso, você vai falar assim, então quer dizer que eu tenho uma dificuldade hoje no relacionamento com homens, porque o primeiro homem da minha vida foi meu pai, e eu não tenho uma boa relação com meu pai. Então está justificado enquanto acabou. Tem que tomar cuidado, porque abre uma possibilidade para você encontrar os seus traumas, mas você não pode ficar utilizando isso como justificativa. Ou seja, você vai encontrar possibilidades do porquê você começou a entrar nisso, mas essa pergunta já tem que mudar agora. Como eu posso mudar isso? Como eu posso levar isso para um outro nível? Que aí você vai para a solução. Então tem muita gente que manda recado para a gente, Alex, qual é o conflito que está por trás de uma alergia, do furúnculo, de um problema na tireoide? A gente tem o maior prazer de trazer as possibilidades daquilo que aconteceu para que você já tome consciência sobre esse processo. Mas não tome isso somente como uma justificativa para falar, bem, aconteceu isso na minha vida, então o culpado foi o Collor que prendeu a poupança do meu pai quando ele estava com isso. O culpado foi o cometa Halley que passou em tal momento e fez um eclipse no Sol. Sempre o culpado é o outro e você não faz nada para poder mudar. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a gente vai falar sobre situações hoje sobre o ambiente e mais uma vez a gente está trazendo uma clareza para vocês das situações que influenciam na sua vida, tanto na reação do seu corpo, quanto nos seus relacionamentos. E aí você vai entender que sim, talvez haja uma justificativa, um porquê inicial daquilo que fez você se adaptar, daquilo que fez o corpo reagir, né? Daquilo que fez modificar algo que hoje você traz como um problema. Agora, eu preciso colocar em ação também algum tipo de mudança para que isso, além de, nossa, eu tomei uma decisão e agora estou mais relaxado porque eu sei que existe algo a fazer, eu não estou mais naquele limbo, naquele momento que eu não tenho esperança nenhuma, mas eu vou lá e fortaleço com ações a cada dia para que isso se torne melhor. E se vocês vão perceber que daqui a pouco nós vamos falar sobre a influência do ambiente, sobre o seu corpo e suas relações, mas que fique bem claro que sim, é muito interessante e muito importante você entrar em contato da onde talvez vieram os seus bloqueios, os seus traumas, os seus conflitos. Mas também é importante você tomar atitudes para que o seu corpo sinta essa mudança, para que vire um hábito e cada vez você faça uma construção de algo melhor. Porque senão você vai ficar só tentando resolver problema e não construindo saúde.
só tentando resolver uma relação e não construindo uma relação melhor. E se você conseguir juntar tudo isso, você tem uma ferramenta fantástica na sua mão. Então, a gente está à disposição para ajudar você a encontrar ali as possibilidades dos porquês, mas também a gente está à disposição para que você venha junto com a gente, né? E talvez coloque em prática cada vez mais as mudanças que são necessárias para fortalecer uma qualidade de saúde e de relação melhor. Ficou claro isso, Yuri? 100%, Nobre. E eu digo assim, ó, é legal você ter puxado isso, porque uma pergunta que muita gente faz pra gente no sentido de objeção é tipo assim, tá, ô Alex, se o trauma, o abandono, a separação, o conflito que eu passei tem influência, né? Faz com que eu fiquei doente, por que tem gente que sofreu a mesma coisa que eu e não tem nada no corpo? Por que tem gente que sofreu, meu avô sofreu coisa muito pior do que eu, por que ele não teve nada de grave? Viveu a vida inteira, viveu 90 anos de idade com saúde. Então, essa pergunta é muito pertinente. É uma pergunta inteligente, no fundo. Só que a pergunta, de fato, é o seguinte: o que essa pessoa ou essas pessoas que sofreram coisas piores do que você fizeram de diferente sobre essas questões? Então, essa é a relevância do que a gente tanto fala sobre as nossas percepções, ou seja, como que aquele evento impactou a mim de um modo individual. E segundo, o que eu tinha de recurso para fazer a respeito naquele momento? Né? Que ferramenta, que estudo, que entendimento, que maturidade, enfim, como é que estava a minha condição pessoal, interna, para que eu pudesse sair e resolver aquela situação. Então, você vai ver que essa história que a gente está colocando aqui da influência do ambiente, assim como a influência de pessoas, assim como a influência de você estar, de repente, num momento histórico, como aconteceu com a pandemia, que aí não tem como você fugir, tá aí para todo mundo. Você vai ter uma influência externa de alguma situação, mas o que realmente vai fazer a diferença do que vai acontecer com a tua vida, do que vai acontecer com o teu corpo, de como você vai ser impactado efetivamente pela questão, não é o fato por si só, mas é o quanto você tem de recurso, de ferramenta para lidar com essa situação. E aí é que entra o nosso papel aqui, não só com as lives que a gente está fazendo todo dia, o nosso grupo lá do WhatsApp, o Código do Corpo como uma ferramenta fantástica, que é um curso para você entender isso, agora o Código das Relações e por aí vai. Então, você precisa entender isso, né? A gente precisa, e não só entender os porquês, mas entender os comos, né? Por que comigo está acontecendo isso? E como eu posso fazer diferente? Como eu posso fazer assim como aquele outro fez e parece que teve um resultado melhor? A gente é diferente, as pessoas são diferentes, as personalidades são únicas e irredutíveis. No entanto, existem muitas coisas que a gente pode modelar. Existem muitas coisas que a gente pode aprender com aquilo que as pessoas já fizeram. Então, a gente pode copiar muita coisa, a gente pode aprender com o erro dos outros, a gente pode aprender com o acerto dos outros, só que a gente precisa de uma coisinha chamada autorresponsabilidade. E autorresponsabilidade só se tem com consciência. No piloto automático, a gente vai só fazer aquilo que vier à tona na nossa cabeça sem pensar duas vezes nisso. Ô, Yuri, tá falhando a minha imagem para você? Bastante. Eu já mudei aqui, eu não sei o que é a rede aqui que está disponível. Vamos ver se eu consigo voltar. Tá me escutando ainda? Escutando, eu tô. Mas eu tô vendo pelo Tá. computador, é a mesma coisa que aconteceu ontem lá. Tua imagem dá umas... Eu acho que esse erro, para mim, deve ser de algum problema no meu aplicativo aqui, porque agora hoje não estou te vendo, né? Igual ontem estava te vendo, não está vendo. Deve ter alguma alteração aqui, eu vou ter que desinstalar e instalar. Mas vamos lá. Para continuar o nosso que a gente está falando aqui, Yuri, por que eu puxei esse assunto e que você complementou aí? É porque muitas vezes a pessoa acha o tipo de conflito que ela viveu, mas ela tem dificuldade de colocar isso em ação. E aí a gente entra, e você sabe muito bem disso, a gente vai falar sobre isso lá no Código das Relações, é que quando eu tenho dificuldade de agir, eu posso pensar em duas possibilidades. Primeiro, talvez eu tenha um padrão de funcionamento, eu tenho um estilo de personalidade
eu tenho uma maneira de me relacionar com o mundo que é minha e que já veio comigo sendo desenvolvida, né? E me torna mais difícil fazer algo. E isso a gente fala que eu tenho um padrão de funcionamento. E esse padrão de funcionamento você vai ter que entender qual é para ajustar ele da melhor maneira possível. Mas às vezes eu tenho um estado emocional que me trava. E esse estado emocional é onde você usa a terapia para ajudar. O estado emocional alterado é onde você usa, né, o conhecimento sobre esse estado emocional, sobre esses possíveis porquês, para poder fazer a alteração. E aí, você sabe que, bem, o meu estado emocional está alterado, eu vou olhar para os meus conflitos, para as minhas situações e vou ajustar isso. Ah, não, é o meu padrão de funcionamento que é mais ou menos assim. Aí eu vou olhar para como é o meu padrão de funcionamento e perceber se ele está no recurso ou se ele está na dor. Se ele está me puxando para um lado que me torna mais produtivo em alguma coisa, ou está puxando para um lado que só me faz sentir cada vez mais desconfortável, porque não é o meu modelo de funcionamento. Daí vem as ferramentas que a gente coloca em prática. Tá me escutando aí, Yuri? Tô. O áudio. Tá me vendo O também? pessoal que tá aí com a gente, por gentileza, tá? Eu vou. Eu vou pecar, talvez, por ser um pouco chato às vezes, mas assim, vai acontecer, a gente vai fazer isso aqui, porque, por enquanto, a gente ainda não está com centenas e centenas de pessoas na live. Então, a gente precisa da colaboração de vocês para conseguir aumentar a nossa rede de alcance e tudo mais. Então, tem vocês que estão aqui presentes com a gente, coloca um oi aí, um boa noite, um emojizinho para a gente ver que vocês estão acordados. A gente não tá vendo vocês, né? Eu estou vendo o Alex nem eu ele não tá vendo, né? Para completar a história. Então, quando vocês comentam, bota coraçãozinho, fala qualquer coisa, enfim, quando vocês se manifestam, é como se a gente estivesse notando a presença de vocês. Senão parece como se eu e o Alex estivessem numa chamada, eu e ele, sabe? Então, por mais que a gente saiba que vocês estão aí do outro lado, é bom a gente deixar isso claro. A gente está falando aqui de questões também que a gente vai tratar no Código das Relações, né, sobre as necessidades de cada um. Então, a gente está colocando isso aqui sempre de um modo muito claro e honesto para vocês, né? A participação de vocês, a interação de vocês com o nosso conteúdo é algo assim de um valor imensurável para nós. Porque é o que permite a gente continuar, é o que permite a gente alcançar mais pessoas. Se a gente fica aqui sempre com uma pessoa ou com ninguém, não faz sentido a gente estar aqui. Uma pessoa ainda é alguém. Então, agora, se não tem ninguém, para que o Alex vamos estar fazendo uma live para fora? Né? A gente faz uma chamada de vídeo e começa a conversar. Então, se vocês puderem aparecer, falar, conversar, comentar, fazer perguntas, a gente fica muito feliz com isso, porque a gente sente que tem, a gente sabe que tem, mas a gente fica muito mais claro que vocês estão aí com a gente participando, que vocês não estão dormindo do outro lado aí. Então, se vocês puderem, façam a gentileza aqui de participar com a gente, tá? Tá dando. Mas se vocês estão ouvindo aí também o Alex e eu, se tá tudo certo. Ó, a Fábio falou que tá escutando e vendo tudo certinho. Tá legal. Beleza aí. Então vamos lá, Yuri. Eu queria começar com uma história, como eu disse, uma história venérea, verídica. Né? Vou só pegar uma aguinha ali, tá? Você não tá me enxergando? Tranquilo, não estou te vendo mesmo, então pode pegar água lá. Eu queria começar com uma história para vocês perceberem em que momento que eu percebi que o ambiente fazia uma diferença significativa na vida de um ser humano. Há muito tempo atrás, porque eu falo muito tempo atrás, não é tão assim atrás, mas pelo menos há uns 16 anos atrás, eu conheço essa relação entre o nosso corpo e as emoções através de técnicas que chegaram para o Brasil, provindas de outros países, Europa, às vezes até mesmo Estados Unidos, que mostravam essa relação, né, de alguma forma cada vez mais intensa entre o que a gente sente e como o nosso corpo reage. E isso, como fisioterapeuta, fui recebendo essas técnicas. Mas eu só fui viver isso na prática, e eu vou dar um exemplo aqui, até já gravei, já fiz live sobre isso, dei um exemplo em relação a um áudio que eu gravei em disposição, colocando para as pessoas utilizarem no seu dia a dia. Quando minha filha
nasceu e ela apresentou alguns problemas, algumas situações emergenciais logo ao nascer. Ela teve que ficar, nasceu prematura, com baixo peso, depois se descobriu uma questão cardíaca e durante todo esse processo de evolução dela, chegou um momento ali aos 11 meses de idade, onde ela teve que passar por uma cirurgia de grande porte no coração. Então, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Essa cirurgia foi programada, né, foi elaborada de uma forma totalmente técnica e necessária pela equipe médica, que muito bem nos atendeu, nos acolheu, né? Mas, como qualquer cirurgia de grande porte, ela existe riscos. E a minha filha vinha com um contato, não só comigo, mas muito mais com a minha esposa, muito próximo, ao ponto de a gente passou por momentos de dificuldades, de medos, de inseguranças, e por isso colocava ela numa situação muito próxima da gente, com muita atenção no que estava acontecendo. Como consequência disso, ao terminar o processo cirúrgico e ficar ali na UTI neonatal, logo nos primeiros momentos, quando ela começa a sair da sedação, ela se mantém muito tensa, muito nervosa, muito agitada, porque é um ambiente de UTI. Não sei se vocês já entraram em UTI neonatal, as mães podem visitar, tem lugares que tem diferentes tipos de acesso, conforme as crianças, mas é uma UTI, tem lá aqueles equipamentos ligados, ela estava, né, saindo de um processo de intubação, começando algum tipo de alimentação, algo desse tipo, mas muito agitada. E foi aí que uma médica chamada de bruxa dentro da equipe, ou seja, ela tinha um olhar além do que aquele olhar técnico lá, percebeu a agitação da minha filha e falou assim, ligou pra gente e falou assim, eu preciso que vocês venham aqui, eu preciso conversar com vocês sobre a sua filha. E aí nós fomos lá, ela deixou a gente entrar, ela pediu para minha esposa amamentar a minha filha, porque ela amamentava ainda, né? Com 11 meses a gente manteve a amamentação dela e monitorou ali como era a reação cardíaca ao amamentar. Poucos minutos se passaram, talvez uns 20 minutinhos ali, ela falou que, né, tirou a minha esposa ali do processo de amamentação e falou assim, vocês podem ficar aqui aguardando no hospital e daqui 30 minutos a sua filha está no quarto para se recuperar com vocês. Porque senão ela não consegue se recuperar. Vocês têm ideia que uma criança que tinha feito cirurgia cardíaca de peito aberto, de grande porte, em 11 dias de recuperação, a gente estava fora do hospital. A recuperação da minha filha a partir desse momento é uma coisa fantástica. Tanto que, né, a gente brincava e falava assim, mas será que a gente pode, por exemplo, ir para a praia, porque a cirurgia dela foi feita em São Paulo, na capital, né? Será que a gente pode ir para a praia? Porque a gente tem um apartamento lá na praia, descendo ali para o litoral paulista, né? E com medo de sair, de se afastar da equipe médica, eles falaram, pode ir, por favor, vai, porque o ambiente que você tem lá na praia, a qualidade do ar que você tem ali ao nível do mar, é uma coisa totalmente diferente do que você está em São Paulo, na capital. E aí nós fomos liberados para poder estar ali acompanhando esse processo de evolução. Então, assim, vocês não têm noção do poder do colo de uma mãe para um filhote. E o que eu estou falando de ambiente é esse ambiente. A gente acha que o ambiente que protege uma criança, a gente acha o ambiente que faz bem com a criança é um teto de laje, é um ar-condicionado de última geração, é o piso de porcelanato e o banheiro com mármore e tudo aquele berço fantástico mandado fazer nas melhores marcenarias e lojas de decoração de ambientes. Tá bom, isso é um conforto a mais, mas a criança não percebe isso. Ela percebe aquilo que ela precisa naquele momento. E aí, esse ambiente, que é o ambiente que está no seu colo, mamãe, no seu colo, papai, né? Ou no colo de muitas pessoas que cuidam dos seus filhos, ele tem um poder de normorregular os estados que essa criança tem de uma tal forma que possibilite que a recuperação aconteça de uma forma muito melhor. Então, a gente despreza muitas vezes
né? O ninar, o contato, o pele a pele, o colo a colo, a cantiga de ninar, com aquele tom suave, achando que isso não resolve problemas, achando que isso é perfumaria. Isso, né, o que resolve mesmo é o remédio de última geração. É o equipamento e a cirurgia e tal. Existe coisas e coisas. A urgência e emergência, sim, vai utilizar, como eu utilizei do processo cirúrgico para minha filha, né, para conseguir corrigir alterações estruturais que aconteceram no coraçãozinho dela. Mas de nada serviria isso se no pós-operatório não tivesse a sensibilidade de um profissional de saúde que olhasse além dessa questão técnica, que não deixa de ser técnico que a gente está falando. Porque se você estudar um pouco da etologia dos animais, do comportamento que os animais têm quando estão com os seus papais, vocês vão perceber a força que isso dá para o seu corpo se regular e conseguir trabalhar da melhor maneira possível. O estresse continuado para o ser humano vai fazer tantos maus que você não consegue se recuperar. Então guardem isso, que tem coisa que a gente fala, despreza como sendo aquele chazinho que a avó fazia, né? Era bobeira, tudo. A gente melhorava na cabeça, então. Mas é o contato, é o carinho, a sensação de protegido que vai melhorar, tudo isso que ajuda a regular e passar por um momento que você chama de doença e que talvez seja só, né, um estado que o seu corpo está se recuperando. Certo, E Nobre? olha que curioso, né? Qual é o problema de acontecer essa melhora na cabeça? Né? Ou seja, não foi o chá que você tomou de fato, ele não tem poder curativo. Mas e daí? Funcionou. O que você prefere? Tomar um medicamento que foi testado em laboratório, que foi feito pelos maiores especialistas na área, que não tem eficácia nenhuma, né? Ou tem uma eficácia muito duvidosa, né? Ou você toma aquilo e você não melhora, ou tomar o chá da sua avó, feito com muito amor, com muito carinho, que cientificamente não tem nenhuma comprovação, mas você fica melhor, né? Então a gente precisa também olhar um pouquinho para essas coisas, porque o ser humano não é só carne e osso, né? O ser humano tem uma composição material, o homem, a mulher, o ser humano tem uma composição material que é inegável, né? A gente é feito de carne e osso, a gente tem pele, a gente tem células. E a medicina atua em cima disso, via de regra, né? O 99% vai ser em cima dessa questão orgânica. Bacana, legal. A cirurgia ela tem que ser feita em cima disso. Eu estou com um problema cardíaco, eu quero que o melhor cirurgião vascular vá lá e me opere e faça uma intervenção precisa, né? Eu estou com um problema um edema cerebral ali que está comprometendo, eu posso morrer com aquilo. Eu quero o melhor neurocirurgião para estar e fazer um trabalho minucioso, né? Um trabalho bastante matemático mesmo ali comigo. Beleza, mas e a gente é só isso? E o que está para além da matéria, né? E aí vem a importância, as nossas relações, a nossa vida ativa, as nossas crenças a respeito do mundo, o que é importante de fato para cada pessoa, o que é vital e o que não é, né? Os símbolos que cada pessoa tem em relação às suas importâncias, às suas figuras daquilo que de fato tem um impacto significativo nas suas vidas. Entende? Isso não é material. Isso não é material. A vida espiritual de uma pessoa não é material. Só que tem muita cura que acontece por conta de uma vida espiritual que se desenvolve. Quando eu falo vida espiritual, não fica só com implicância, achando que é só religião. E outra, como se tivesse um problema com isso. Mas entra tudo o que não é material nessa vida espiritual que eu estou falando aqui. Entende? Então, a gente precisa parar de torcer o nariz um pouco para aquilo que a gente não conhece direito ou não sabe explicar muito bem, até porque na prática, né, o que você quer? Você quer melhorar, você quer se sentir melhor, você quer resolver o problema, você quer se tornar uma pessoa melhor. E às vezes vai ter coisa que você não vai ter como explicar materialmente, matematicamente, de um modo pragmático, de um modo cartesiano, aquilo que está diante do teu olho. Mas tem coisa extremamente real, extremamente concreta, que você não consegue
enxergar a cor, que você não vê uma forma, que você não vê uma composição material, mas que você nota, sem sombra de dúvida, a realidade concreta daquilo que está dentro. Então, entenda que a vida do ser humano é isso, tá? A vida do ser humano não é só matéria, não é só a comidinha que você come, tá? Não é só o remédio que você toma, não é só a intervenção cirúrgica. Tem muito mais para além disso no que diz respeito à vida de um ser humano. E quando a gente está falando de resolver conflito, de viver melhor, de resolver dores, de resolver problema no corpo, de resolver problema de relacionamento, não dá para a gente ficar preso só num materialismo, porque isso vai nos levar, sem sombra de dúvida, a uma frustração. Mas olha só, Alex, você falou de uma influência nessa tua história, né? Você falou de uma influência positiva, né, que o ambiente tem, o ambiente pode ter, essas interferências, essas adequações conscientes que a gente faz para os nossos ambientes, o quanto que isso pode ter um poder, o quanto que isso pode ter um impacto positivo. E o oposto também é verdadeiro. Os ambientes ruins, os lugares ruins, entenda assim, gente, tudo ao teu entorno comunica. A música que você está escutando, a roupa que você está vestindo, a forma como você utiliza o teu corpo, né? O que você está assistindo na TV, as pessoas ao teu entorno. Hoje eu fiz uma live mais cedo sobre a polêmica toda da traição lá da Luísa Sonza, né? E assim, eu fiz uma reflexão, puxei vários pontos ali, mas uma coisa que no final ali eu questionei, assim, trazendo o pessoal para pensar, é o seguinte, a Luísa foi tadinha dela, né? Toda uma comoção em torno daquela história, como normalmente acontece nas traições, né? O cara que traiu, o Chico lá, é o carrasco, é o pior homem do mundo. Beleza. É um ato imoral, é um ato injusto, é um ato indigno e é um ato mau você trair alguém. Não, de maneira alguma a gente vai relativizar esse tipo de coisa. Agora entenda o seguinte, quem nos acompanha aqui, já viu a gente falar sobre relacionamento, sabe disso. Os nossos relacionamentos são reflexo de quem a gente é. São reflexo de quem a gente é. Procura Luísa Sonza no YouTube e olha a obra-prima que ela tem. Olha a composição, a arte dela. Olha uma das últimas polêmicas, que foi uma produção dela lá, chamada Campo de Morangos. Assiste aquilo. Eu falei aqui, ó, o que está escrito lá? Né? Eu peguei isso para fazer a live hoje. O que você. Ó, presta atenção nas palavras, né? Malvadona, safada, quer crime, metida, assanhada, luxúria. Tua vizinha pelada eu sou. Sou uma vagabunda na tua cama. Essa pessoa quer um relacionamento de um homem moral, de um homem virtuoso, de um homem com valores superiores. Então, a gente precisa entender. Eu não estou. De novo, pelo amor de Deus, uma coisa não é justificativa para relatar a outra. É isso aí, Cris. Plantio e colheita. Eu não consigo olhar para uma mulher como a Luísa Sonza, como o que ela faz, com quem ela é, com a forma como ela se mostra, com o que ela compõe, porque ela não é só o que ela escuta, mas ela também faz as músicas. Não dá para eu olhar uma aberração daquela, né, cheia de simbolismo maligno dentro daquela produção do Campo de Morangos e eu falar assim, bom, essa mulher tem um relacionamento nobre, com uma família nobre, com um homem que a respeita. É meio que não encaixa uma coisa com a outra. Então a gente precisa prestar atenção ao que está saindo da nossa boca, a quem que está próximo da gente, o que a gente está escutando no rádio. Pode parecer, mas eu gosto da batida da música. Beleza, meu amigo, só que a música não é só batida. A música tem uma letra, a música tem uma história. E lá no Código do Corpo, inclusive, logo de cara, acho que na primeira ou na segunda aula do nosso módulo 1, você vai escutar sobre as percepções individuais e sobre o impacto que as informações têm sobre a tua vida e sobre o teu corpo. Então, aquilo que você está escutando, as pessoas que estão ao teu redor, os lugares que você está frequentando, a roupa que você está vestindo, tudo comunica. Tudo tem um símbolo, tudo tem um significado para você. E dependendo da escolha que você faz e do gerenciamento que você faz ou não faz acerca dessas influências, você vai acabar colhendo coisas que talvez não sejam agradáveis. Mas daí não dá para
É aquela história, né? Não dá para eu querer plantar feijão e colher milho. Se eu plantar feijão e der sorte, eu vou colher feijão. Mas nada diferente disso. É bem nessa linha mesmo, né? Por que a gente fala dessa influência sobre aquilo que você traz para a sua vida? Porque é inevitável que a gente tenha na nossa cabeça símbolos que instintivamente, você deve ter escutado falar sobre isso já, chamados de arquétipos, né, que vão instalar na gente um tipo de percepção clara e evidente. Mas ainda o que o Will está falando isso atrapalha o meu modelo de funcionamento, porque a influência que eu tenho sobre esses símbolos está desajustada, está desequilibrada. E passa uma percepção de que, de alguma forma, aquilo que eu estou vendo faz parte realmente da minha vida e eu vou levar isso para a minha vida. Eu lembro de uma história que eu escutei hoje que falava assim: se eu ficar assistindo 1 ano de novela seguido, 1 ano pegando aquela novela lá, eu vou ficar top naquela novela. Vou saber tudo o que está acontecendo sobre aquela novela. Você acha que isso não vai fazer influência sobre o que você pensa? Eu não estou dizendo que vai dominar as suas ações, mas você acha que não vai fazer influência sobre o que você pensa, como você, na verdade, olha para pessoas na rua que são parecidas com aquele vilão, parecidas com aquela mulher que faz maldades de alguma forma? Você acha que você não vai ser influenciado sobre isso? Agora, se você fizer o contrário, e se você tiver agora, né, 1 ano de contato onde você abra a sua cabeça para outras possibilidades, e agora de uma forma mais equilibrada para a sua vida, você acha que você não vai conseguir levar também isso a um outro plano? Dá um exemplo disso, Alex. Por exemplo, quando acontece alguma doença com o seu corpo, você tende instintivamente a sentir-se mal e achar que esse sentir-se mal define o que aquela doença representa na sua vida. Quando, na verdade, muitas e muitas reações que você tem no seu corpo são em fases onde você vai estar melhor do que estava. São fases onde você saiu do estresse. Mas se você só escuta gente falando sobre o micro-organismo do mal, agora é a época de tal situação, é o dezembro roxo, o setembro amarelo, o janeiro verde, tudo aquilo que, nossa, agora nesse janeiro você pode adoecer de alguma coisa, né? Eu sei que a intenção não é essa, mas se eu pego só pela dor, só pelo medo, né? Quando eu passo por algo parecido com isso, parece que eu não tenho saída. E aí, a influência do meio externo que você está trazendo vai modificar a sua capacidade de ter uma reação internamente. Agora, vamos lá para outra questão, Yuri. Às vezes a gente encontra pessoas que vão estar, por exemplo, nesta fase onde o corpo está se sentindo com necessidade de reagir. Isso pode ser um tumor, isso pode ser um problema de pele, pode ser um intestino preso, pode ser um problema renal, pode ser, bem, uma série de situações que podem acontecer no seu corpo. Só que ela vai buscar ajuda, ela vai buscar entender isso, e ela percebe que no ambiente que ela está, ela não tem como controlar o outro. Ela não tem como controlar a mãe que é chata o tempo inteiro com ela, que, né, só critica em relação a isso. Ela não tem como controlar o marido que está com atitudes que não são favoráveis em relação a isso. Quer dizer, ela está com uma reação e não tem como controlar a parte disso. Existem possibilidades de você fazer o seu corpo se sentir melhor. Qual você vai utilizar? Uma delas pode ser o ambiente. Uma delas pode ser o ambiente no sentido, enquanto eu estiver em contato com aquilo e eu não consigo lidar com esse problema, meu corpo vai reagir. E aí eu quero que o meu corpo não reaja à força. Eu quero que o meu corpo não reaja na marra. E eu vou lá e vou utilizar uma medicação para controlar os sintomas. Mas eu consegui resolver o que esse ambiente estava fazendo comigo? Não. Provavelmente eu vou ter que aumentar a dose, ou quando acabar o efeito daquele remédio, eu vou começar a ter sintomas novamente. Então, muitas vezes, às vezes a gente vai ter que fazer escolhas de estar num ambiente diferente
para ter uma resposta diferente do corpo. Não é que eu vou fugir disso, é que às vezes eu não controlo. Eu sou uma funcionária pública e trabalho numa rede pública de educação e reclamo que não tem estrutura, que as crianças são mal educadas, que já vêm de casa dessa maneira, né? Que acontece uma série de situações difíceis naquele ambiente que eu não controlo e que eu não vou conseguir mudar a estrutura disso. Bem, ou eu consigo me sentir bem mudando muito a minha cabeça sobre isso, ou eu vou ter que fazer uma escolha, já que o meu corpo está mostrando que eu não estou conseguindo, de estar num ambiente diferente. Não estou falando hoje, não amanhã, não na semana seguinte, mas eu começo a decidir que eu não quero isso para minha vida. E eu me preparo para fazer uma mudança para que meu corpo também consiga sobreviver. Porque senão eu vou ficar uma vida inteira lá, sofrendo lá, como professora, normalmente que reclama em relação a isso, né? Para depois pegar na minha aposentadoria o dinheiro que eu recebo da aposentadoria desse trabalho para gastar com remédios e nem poder viajar ou descansar tranquilamente. Será que vale a pena a gente esforçar a barra nesse nível, nesse ponto? Será que não dá para você começar a perceber se realmente você consegue mudar e alterar aquele ambiente ou a sua percepção se encaixar de uma forma que você fique bem, né? Ou que talvez você tenha que fazer escolhas diferentes. A vida é cheia de escolhas. Mas olha que legal, Yuri. Muitas vezes, quando você decide algo, o seu corpo já percebe. E aí você pode começar a entrar no equilíbrio, mas num ambiente que é muito agressivo, num ambiente que é muito difícil de lidar, ele sempre vai ter uma coisa de recordar aqueles traumas, aqueles momentos difíceis que você passou e pode fazer o seu corpo reagir novamente. Então, trabalhar e pensar o quanto você consegue lidar com aquele ambiente ou buscar ambientes diferentes, né, para conseguir se equilibrar, é uma estratégia muito inteligente para você conseguir ficar bem. Muito bem. É aquela velha história, né? Se a gente continuar achando que daqui a um tempo, é depois, quando eu me aposentar, né? É óbvio, a gente pode vislumbrar um futuro melhor, a gente pode planejar que amanhã seja diferente, a gente pode se programar, a gente deve fazer isso, até porque senão a gente fica acomodado, a gente fica numa zona de conforto e acaba não se desenvolvendo, acaba não evoluindo. É claro que você pode buscar melhorar, só que não dá para você colocar tua felicidade, não dá para você colocar o teu bem-estar, a tua realização na conta desse futuro, porque se acontecer tal coisa, eu vou estar bem. E até chegar lá, eu vou ficar triste, eu vou ficar depressivo, eu vou ficar reclamando, eu não vou conseguir aproveitar, eu não vou conseguir entender o sentido, o significado, eu não vou conseguir aproveitar dessa jornada, dessa trajetória, né? Até porque você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Então, se você consegue gozar do que você está tendo na tua vida hoje, e quando eu falo desse aproveitar, desse gozar que você está tendo hoje, eu não estou falando que você tem que estar sentindo prazer o tempo inteiro. A tua vida, a tua realização, ela pode não dizer, na verdade, ela não deve dizer respeito somente à tua sensação de estar confortável, mas sim sobre você estar fazendo alguma coisa que preste com a tua vida. É isso que a gente sempre vai tentar ajudar você a entender. Então, se você tem um futuro, você planejou, você programou, você está trabalhando para chegar lá, você precisa viver cada dia na sua intensidade, na busca para chegar nesse lugar, para chegar nessa meta. Como a Cris falou aqui, e se não chegar, o tal é tipo isso. Né? Ou se o futuro chegar, mas se eu não estiver lá, né? As coisas mudam, as coisas nem tudo a gente consegue controlar, né? E o que a gente consegue controlar pode acontecer um negocinho aqui e ali e já quebra as nossas pernas. Nem tudo sai como a gente esperava. Então não dá para a gente ter uma postura imatura diante da vida em que só se acontecer tal coisa eu vou estar feliz. Só se eu conseguir realizar tal sonho eu vou ficar com um sorriso na cara. Até lá, eu vou ficar com um beijo, vou ficar emburrado, vou ficar enchendo o saco de todo mundo e triste. E aí pode ser que se a tua vida não chegar nesse lugar,
se de repente alguma coisa mudar os teus planos e você não durar até lá, você vai constatar um dos maiores sofrimentos, que vai ser talvez de você chegar diante da própria morte e perceber assim, opa, eu acho que eu não vivi uma vida, né? Eu acho que a minha vida não é uma vida humana. Então, minha gente, uma das coisas que a gente preconiza demais, tanto dentro da nossa terapia, quanto agora, mais ainda no Código das Relações, é ajudar você a progredir nesse itinerário de amadurecimento. Eu não sei se você sabe, se você está acompanhando ou não as nossas lives da semana, mas a gente está com o nosso lançamento, né? O nosso mais novo projeto, mais novo curso, que é o Código das Relações, justamente para trazer essa gama de ferramentas que você precisa para se relacionar melhor com os outros, para você aprender a amar direito, a amar do jeito certo, a fazer com que o amor funcione e dê certo. Porque você sabe daquela frase que diz assim, ó, o amor cura. Só que o amor também pode adoecer. O amor desequilibrado e doente pode fazer mal. Então você precisa aprender a amar. Você precisa aprender a se comunicar com eficácia com as outras pessoas. Você precisa aprender a deixar o teu interesse um pouco de lado em prol daquela pessoa que está diante de você. Você precisa aprender a amadurecer os teus afetos, a tua personalidade, para que você consiga chegar nesse ponto que eu estou falando aqui, de você viver o momento presente. Não estou falando de me acomodar ou de gastar todo o dinheiro que eu tenho, ou de, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, então eu vou fazer tudo que é besteira que tem. É pelo contrário. É o contrário. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Então eu vou viver hoje para que a minha vida tenha sentido hoje. Para que se amanhã eu não acordar, a minha vida tenha feito sentido de alguma forma. E eu não me confronte com a ideia, tipo, com a realidade de que a minha vida não teve nenhum significado. A minha vida foi um materialismo puro. E esse materialismo não me leva a lugar nenhum, porque no fim, o fim dessa trajetória nossa aqui nesse plano terreno vai ser o encerramento, por definição, dessa matéria. Então, uma vida que é apegada ao materialismo, ela vai ser uma vida cujo fim, inevitavelmente, vai ser a frustração e o sofrimento. Então, lá no Código das Relações, uma das coisas que a gente vai tratar é a progressão do amadurecimento humano. Você vai aprender a sair de uma coisinha que a gente fala aqui, da quarta camada da personalidade humana. Você vai aprender a sair, que é o quê? Aquela pessoa para se eu estou me sentindo bem ou não. Então, tá bom, tá confortável, as pessoas estão me aplaudindo, tá legal, então eu estou feliz. Não, se a coisa não está do jeito que eu gostaria, se eu estou sentindo incômodo, se eu estou me sentindo desconfortável, então eu vou ficar triste. Entende? Então, isso aí é uma imaturidade que a gente vai ajudar você no Código das Relações a desenvolver e a progredir, tá? Então, se você, por acaso, assistiu às nossas lives passadas, você pode entrar na nossa turma de lançamento do Código das Relações. Fala para a galera aí, Alex, sobre isso um pouco. Vamos lá. Então, olha só. Nos dias 7 e também no dia 20, desculpa, Yuri. 7 e 21, né? 7 e 21 de outubro, estaremos ao vivo durante o dia inteiro, das 8 da manhã até as 22 horas da noite. Lógico, com as paradas correspondentes ali, almoço, né, ao descanso, ao horário do pipi, fazendo encontros que vão falar para você e vão mostrar para você tudo sobre essas relações e como você fazer com que o amor que você tem para as pessoas mais próximas, que fazem parte da sua vida, dê certo. Porque, como o Yuri começou a falar ali agora, antes de passar a bola para mim aqui, às vezes a gente quer tanto o bem de uma pessoa, mas a gente exagera no modelo da dose, porque dentro da gente está uma dor, dentro da gente está uma falta, dentro da gente está um problema, né, que a gente viveu e a gente carrega isso para uma outra relação. Então, quando você toma consciência disso e percebe qual é a sua função com a outra pessoa e coloca em prática de forma organizada, aquilo que realmente você deseja para a pessoa começa a dar certo, porque tudo vai se encaixando. Para isso, você vai conhecer todas essas maneiras de enxergar essas hierarquias, essas organizações que a sua família precisa,
que você precisa com os seus amigos, que você precisa com o seu chefe. Aqui, Yuri, eu faço até uma parada de uma coisa que a gente já falou muito nas nossas lives. Às vezes eu tenho um grupo de uma mulher que faz parte de um trabalho onde é dominado por um grupo de homens e começa a ter dificuldade nesse relacionamento com os homens lá. E, por exemplo, pode ter um sintoma apresentando infecções urinárias de forma repetitiva. Eu não sei se você já se ligou com isso, mas quando uma mulher está passando por essa situação, ela pode estar com um conflito de território ativo, de ter que demarcar o seu território de uma forma significativa para conseguir ali sobreviver ao ambiente que ela está. Mas a percepção que ela teve com isso, com esses homens, é uma percepção que começou lá na sua mais tenra relação, por exemplo, com o masculino, com o seu papai, por exemplo, ou com irmãos. Aquela família onde tem uma irmã mais nova de 3 irmãos, né, antes dela, que todos eles não deixam ninguém chegar perto da irmã caçulinha e protegida por tudo. Então, ela foi a vida inteira dominada por esse processo, por esses homens, ou impactada por essa relação. Quando ela chega no ambiente de trabalho, ela tem uma dificuldade nessa relação. O que vai acontecer nesse momento? Eu vou levar o que eu já aprendi de relações anteriores para o ambiente que eu estou. O que vai acontecer com o meu corpo? Vai reagir àquilo que ele percebe que é uma agressão, que é uma intimidação, que é uma incapacidade de se sentir segura. Se não deixar, se você não perceber isso, como o Yuri falou, eu começo a me comportar de uma forma infantil, porque eu estou imaturo em relação a isso, com todas essas situações que aconteceram antes. Então, o Código das Relações, nesses 2 dias de encontro, a gente vai nortear você que vai estar junto com a gente, no sentido de como são as suas relações, qual é o seu papel com cada uma delas, o que você trouxe de maiores marcas dessas relações. Vou mostrar para você que tipo de amor você vai aplicar em cada fase da sua vida e com cada pessoa da sua vida. Porque são amores diferentes, são situações diferentes. Vai entender essas maturidades que o Yuri falou para que possa, literalmente, né, deslanchar na sua vida. E tudo isso, Yuri, de uma forma onde a pessoa vai ter 2 cursos, acesso a 2 cursos, pagando um só. Mas essa oferta você só consegue entrando lá no grupo Código do Corpo VIP. Então, se você ainda não entrou e quer receber essa oferta, escreva aqui grupo, que você vai receber um link para você poder entrar lá e ter acesso a esse valor. Você vai falar o valor para ele, Gil? Dá para falar, a gente falou nos outros dias aqui. A live não vai ficar salva também, então é só para quem está aqui mesmo, né? É só para o pessoal que está aqui. E assim, ó, eu vou falar inclusive para a Cris. A Cris é uma das pessoas mais antigas aqui que nos acompanha. Então, se você não entrar agora, eu não sei mais o que a gente vai precisar fazer para você entrar no Código do Corpo. Porque olha só, o Código das Relações é um lançamento, então ele vai ser um curso que vai ser feito ao vivo, como o Alex falou. Essas aulas vão ficar gravadas e você vai ter acesso por um ano, né? Tipo assim, não vai dar para eu estar no dia 7 de manhã lá, Yuri. E agora? Você não vai perder, você vai entrar conforme a tua possibilidade ao vivo. Terminou aquela aula ao vivo, você vai receber o acesso para assistir quantas vezes você quiser, voltar, pausar, enfim, a todas as vantagens de ter uma aula gravada pelo período de um ano para você assistir. O valor dos nossos cursos hoje, né, o Código do Corpo, que é essa base de entender os conflitos emocionais, as causas das doenças, né, você paga R$ 797. Esse é o valor dele. O Código das Relações, que é esse nosso lançamento, a inscrição você vai pagar R$ 907. Então, se você somar rapidamente esses 2 valores, você vai chegar num total de R$ 1.794 para estar nos 2 cursos. Porém, para quem está aqui na live com a gente e quiser entrar, você vai pagar só o Código das Relações. Ou seja, você vai pagar R$ 997 e você vai receber de graça. Está escutando, Cris? Você vai receber de graça o Código do Corpo. E, se não bastasse, você vai receber de graça e com o acesso vitalício. Vitalício, que a gente não tinha. A gente tinha já encerrado o acesso vitalício ao Código do Corpo. Ele já estava com um acesso limitado. Porém,
para essa oferta de lançamento aqui do Código das Relações, você vai pagar a inscrição no Código das Relações, 997, vai ganhar de presente o Código do Corpo e com acesso vitalício, para você assistir, enfim, no teu tempo. Então, assim, para quem está aqui, se você quer aproveitar essa oportunidade, você pode fazer o que o Alex disse ali, comentar grupo para entrar lá no grupo, tá? Mas, se você já quiser dizer aqui que você quer entrar, você que está aqui, já fala para a gente aqui também, tá? Porque essa live não vai ficar salva depois, tá? Não vai ficar gravada aqui. Então, quem quiser aproveitar essa condição exclusiva de lançamento, já avise a gente aqui para a gente poder mandar para vocês, tá bom? Tá? Ô, Cris, não é... Aí, ó. Meu conteúdo não judia, não. Judia... Ó, se dá um curso de graça, tá? Te dá algo que você vai ter para sempre o acesso, para você viver com mais saúde, para você entender o teu corpo, as tuas emoções, aprender a se relacionar melhor com as pessoas, né? E amadurecer. Se isso, por esse preço ridículo que eu estou oferecendo aqui, é judiar, eu não sei mais o que é fazer agrado, viu, Cris? Eu não sei mais o que é passar a mão na cabeça. Então, assim, ó, é a hora de você entrar, tá? É a melhor hora para você entrar. Você vai pagar aí menos de R$ 25 por semana, mais ou menos vai ser esse valor aí, tá? Só que o que você vai ganhar lá, o conteúdo, o benefício, os bens que você vai adquirir são imensuráveis. É algo que você vai levar para o resto da vida, porque não tem preço. Não tem preço. Não dá para você mensurar esse tipo de ganho. Tá bom? Sim. Show de bola. Mas vamos lá, só para terminar aqui, Yuri, em relação a essa questão da influência do ambiente sobre as nossas vidas, o que a gente quer que vocês percebam é que quando a gente entende os instintos primitivos, as necessidades básicas do ser humano para que o corpo se regule, fica mais fácil para a gente ter ferramentas para entender que caminho a gente vai seguir. Existe uma receita de bolo específica para todo mundo? Não, porque cada um tem uma história, cada um tem um porquê de estar representando na sua vida hoje através de uma doença, de sintomas, ou de uma dificuldade de relacionamento, né? Esse tipo de manifestação. E para isso você vai ter que adaptar para aquela pessoa aquilo que é o necessário. Mas existem algumas coisas que são básicas. Existem algumas coisas que você pode até mesmo indicar para todo mundo e todo mundo vai ter benefícios com isso. Tipo assim, nossa, se você tomar água, vai fazer bem para você? Vai. Se você fizer atividade física, vai fazer bem para você? Vai. E assim por diante. Né? Se você fizer uma alimentação regulada, vai fazer bem? Vai. Mas aí eu pergunto, que ambiente você consegue participar na sua vida que consegue te ajudar a regular os problemas que estão acontecendo no dia a dia da sua vida? O estresse que está acontecendo no seu dia. Você consegue fazer isso, por exemplo, na casa do seu pai? Na casa da sua mãe? Tem gente que consegue. Tem gente que chega lá e encontra um ambiente acolhedor, calmo, tranquilo e não julgador, ou minimamente julgador, ao ponto de se sentir melhor lá do que talvez em um outro lugar. E você pode utilizar esse ambiente. Tem gente que vai ter a sua própria casa com o seu esposo, com a sua mulher, e vai conseguir fazer isso. Tem gente que vão ter alguns amigos que vão participar da sua vida e que, de alguma forma, podem também ajudar a equilibrar. Existem várias formas. Mas o que a gente está falando nós estamos oferecendo para vocês um ambiente, e não só aqui, você pode procurar outros ambientes, né? Mas aonde você vai ter pessoas que não vão ficar te julgando, porque a ideia não é julgar, é entender o que está acontecendo e levar para o nível de pensamento a melhor forma possível para que você tenha saídas para colocar em prática. Você vai ter aqui pessoas que não vão ficar achando que você é uma coitadinha, que vai tratar você como se fosse uma pessoa incapaz, fraca, de uma tal forma que você não possa fazer nada pela sua vida. Você vai encontrar aqui pessoas que vão olhar e vão junto com você, porque você vai estar estudando isso e podendo questionar as suas dúvidas e aquilo que vai aparecendo, pessoas que vão elevar o nível do seu pensamento para coisas que talvez você não conhece. Então, quando você
seleciona um ambiente desse para a sua vida, você começa a ter muito mais tranquilidade para enfrentar aquilo que você chama de problema hoje. E se já pensou se a gente conseguisse fazer isso, né, de uma forma mais presente nas nossas vidas? Já pensou se você tivesse? Porque a gente tem uma certa preguiça, já percebeu isso? Você quer sair do seu trabalho, de algum lugar que está com problema, você quer ir para sua casa e se enfiar embaixo da cama, ligar um Netflix da vida, pegar algum tipo de doce ou alimento que vai dar um conforto para você, a gente chama de comfort foods, né? Um conforto através de filmes, um conforto através de uma música que você quer escutar só, né? Você vai ficar só fazendo isso e ele pode ajudar um certo momento nisso, mas ele não cria uma possibilidade de você construir algo melhor. O que a gente está colocando para vocês é a nossa experiência do mundo terapêutico, do mundo das relações, do mundo das emoções e reações do corpo à sua disposição, para que você saiba, né, que existe muito mais coisas a você colocar em prática na sua vida. Certo, isso aí, Yuri? Nobre. Recado foi dado. Muito boa noite. Ficou dúvidas? Tem mais alguma? Falar que eu não estou te vendo aqui. Eu acho que é isso. Acho que é isso. Né? Deu para a gente abordar legal aqui o tema. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, essa é a hora. Tá? Se alguém quiser aproveitar essa oferta de lançamento, como a gente falou, o Código do Corpo mais o Código das Relações, pelo preço apenas do Código das Relações. Tá? Isso você não vai ver de novo, a não ser nessa oferta de lançamento. Tá? Então é uma condição especial, exclusiva, tá? Que se eu fosse vocês, eu não perderia por nada. Tá bom? Show de bola. Nobre. Bom final de semana para vocês. Fica ligado aí que sempre a gente coloca conteúdo que pode ajudar um pouco mais aí a sua vida. E precisando de um help, chama a gente aí, que a gente está à disposição para começar a ajudar você a encontrar caminhos que talvez você ainda não conheça. Grande abraço, Nobre. Falou, Nobre. Falou, pessoal. Grande abraço, bom final de semana. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.